Bom dia, potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um vídeo, mais um estudo nosso aí maravilhoso. Começo de semana, segunda-feira, que vocês tenham aí uma semana mais abençoada, com infinitas oportunidades, possibilidades, na maior facilidade que nós viemos para ter. Nós viemos para ter facilidade, nós viemos para ter uma vida e vida em abundância, vida de alegria, de felicidade, de fartura e de prosperidade, tá bom? Vamos lá com as nossas mensagens aqui, como ele tem falado do corpo, né? Então por isso que aquele exercício que eu falo para vocês é tão importante, gente. Às vezes a gente não tem coragem de se olhar no espelho, né? E se você olha no espelho se criticando, se julgando, né? E se vamos dizer, flagelando, porque o pensamento e as palavras é a mesma coisa de você se bater, então pare de olhar no espelho. Pare de olhar no espelho. Se transforme primeiro na sua imaginação. Se transforme primeiro naquilo que você deseja ser. E aí aos poucos você vai se olhando no espelho, vai se admirando, vai se amando, vai se respeitando e vai se perdoando. Porque lembra, a primeira pessoa que a gente precisa perdoar somos nós mesmos. Nós mesmos. E olha só, nós mesmos. E olha só que interessante, ontem eu contei o negócio da Valentina, né? Que ela me puxou a orelha. E ela me contou uma história da escola. E ela falou assim: mamãe, a pessoa falou assim, o passado te condena. Aí, olha como é forte isso, né, gente? E acho que inclusive tem até um filme com esse título. O passado te condena. O passado não condena ninguém. Quem é o passado na sua vida hoje? Quem é o seu eu passado na sua vida hoje? Lembra que eu falo? O nosso ponto de tração, o nosso ponto de atração está aqui e agora. Não está lá no passado. Não está lá no futuro, está aqui agora, porque só existe aqui e agora. Não existe passado, não existe futuro. As pessoas que começam nesses ensinamentos ficam até, né? Quantas vezes eu não me critiquei, não me julguei, porque eu fiz isso, fiz aquilo no passado. O passado já acabou. Você não veio aqui para pagar nada. Você veio aqui para viver e viver uma vida de abundância. E aí eu falei para ela, o passado não condena não. Tira isso da sua cabeça. A pessoa só é condenada pelo passado se ela ainda pensa naquilo. Se ela ainda vive naquela situação. Aí sim, ela é condenada, mas não é o passado que está condenando ela, é ela própria. É ela própria, por isso que muitas pessoas, gente, não conseguem sair do lugar, porque se condenam o tempo todo pelo que fez lá atrás, e não sai daquilo, e acha que não merece, e acha que por conta daquilo tem que viver pagando. A gente não veio pagar nada. A gente não veio pagar nada. Mas, como aconteceu comigo, por que eu não saía do lugar? Porque eu precisava fazer isso que eu estou fazendo aqui. E tudo que eu fazia me puxava para isso, me puxava para isso, me puxava para isso. Eu lembro quando eu ia nos congressos, né, de micropigmentação que tinha, né, os palestrantes e aí mostrando como fazia sobrancelha e tal, e eu falava, nossa, eu consigo fazer isso, porque eu tenho essa habilidade, mas eu não me sentia capaz.
Eu estava fora do meu poder. Então tudo que eu ia fazer, o que acontecia? Me frustrava. Eu não conseguia sair do lugar. Então, por isso que daí você fica patinando nas coisas quando você tem medo. Quando você tem medo, você não consegue sair daquilo. E aí você volta lá no passado. E aí fala, o passado me condena? Ou o passado, alguém fala pra você, o teu passado te condena? Nananina não. Saia disso. O passado não condena ninguém. Quem condena é a própria pessoa que vive no passado, que não ressignifica, que não aceita aquilo que fez, que não se perdoa. Tá, eu fiz. Lembra que Jesus fala, vá e não peques mais? O que ele quis dizer com isso, gente? Vá e não volte a ser mais a pessoa que você foi lá atrás. E ser a pessoa que você foi lá atrás é até no falar. Vá e até não fale a ninguém. Por quê? Quando você fala, a pessoa vai jogar aquela energia em você. Ah, não é assim não. E aí, se você não estiver com uma estrutura sólida daquilo que você é, daquilo que você está sendo hoje, deixou entrar. E aí volta tudo ao que era antes. Então, quando ele fala vá e não contes a ninguém, vá e não peques mais, é por conta disso. Porque você abre a porta para o outro dar uma opinião. Você abre a porta para o outro meter o dedo na sua vida. Entendeu? Então, olha só, falar para uma criança, o passado te condena. Olha a crença que já está pondo numa criança. Então a gente precisa estar atento, né? Ainda bem que a Valentina fala essas coisas para mim, porque daí eu já corto isso para que ela possa ter uma vida muito mais leve, né? Eu espero, né, gente? Porque eu tento não, né? Eu faço o meu melhor aqui como mãe, né? Às vezes a gente como mãe se cobra muito porque a gente quer fazer tudo certo. E ninguém vai fazer tudo certo. A gente tá aqui para aprender com as nossas falhas. Com as nossas falhas não, porque a gente como um ser perfeito, filho de Deus, nós não temos falhas. São os significados que nós colocamos nas situações, nos fatos e nas pessoas que interagem conosco. Vamos ler aqui nossas mensagens de otimismo. Onde há amor, cada dia é novo. B.M. Chaviganar. Que lindo, né? Onde há amor, cada dia é novo. Que lindo, né? Realmente. Hoje, então, dia 7 de outubro, segunda-feira. Vamos lá. Doença é projeção da mente. Mesmo que a doença se manifeste em você, não pense que está doente, pois o corpo carnal é manifestação suprema do espírito. Considere essa doença uma projeção da sua mente. Peça perdão e se arrependa por ter manifestado um estado imperfeito em seu corpo maravilhoso, abençoado. Eu que estou colocando aqui, tá, gente? A expressão perfeita do Espírito Divino projetando nele a sua mente. Isto é confissão. Juntando a palma das mãos e fechando os olhos, concentre a mente e contemple a imagem verdadeira, perfeita do homem de Deus. Ou seja, o seu corpo que é espírito e no qual resplandece a luz espiritual. Eis a verdadeira meditação. Quando essa confissão se tornar realmente efetiva, manifestará a imagem verdadeira espiritual que se encontra no âmago do corpo carnal e a doença desaparecerá. Olha só que interessante que ele está falando aqui. Primeiro, confissão é você o quê? Se reflexionar com você mesmo, pedir perdão por ter pensado algo que não esteja de acordo com a sua perfeita imagem verdadeira. Isso é uma confissão. E se perdoar. Lembra que eu falo para vocês que quando eu tô fazendo
o meu japamala e agora eu já não faço mais o Ho'oponopono tradicional, eu faço Cristiana, eu te amo, muito obrigada. E eu imagino eu naquela imagem maravilhosa e me agradecendo, o meu eu superior, o meu espírito e eu, porque nós somos um só, me agradecendo e me amando. Então eu falo, Cristiana, abençoada, eu te amo, muito obrigada. E aí ele fala para colocar a mão assim. Então, o que ele acabou de falar aqui? Que esta é a verdadeira meditação. Contemplar a sua imagem verdadeira, contemplar o ser espiritual que você é. Não é maravilhoso isso, gente? Contemplar a vida de Deus em você. E ele fala que quando você internalizar isso, o que acontece? Você se autocurará. A gente não precisa de ninguém para nos curar. E mesmo que precise, quando a gente está alinhado, vai aparecer as ferramentas certas para que a cura aconteça. Então, às vezes a gente fala, né? Ah, é o remédio. Não, é você que se curou. Você foi aí, né? Como falou no vídeo de quarta-feira passada dos Abraham. Você foi um componente cooperativo, colaborativo na sua cura efetiva. Nada sem você, gente, acontece. Nada sem você acontece. Sem você não acontece cura. Sem você não há alegria na sua vida. Sem você. Maria, sem você, José, sem você, Eliane, sem você, Giliane, sem você, Rúbia querida, amada, não existe nada. Você é um componente colaborativo, cooperativo, participativo na criação de tudo. Você é esse componente. Então olha como você é maravilhoso, como você é poderoso, uma potência infinita. E você não precisa ser potência infinita para ninguém, é para você. É para você. Você é o ser supremo da sua vida. E é aqui e agora. Que lindo, né? Hoje, 7 de outubro, tá maravilhoso isso daqui. Ele tá o título desse mês é Contemplar a Justiça do Reino de Deus. Ele ainda não falou nada sobre isso aqui, sobre a justiça, mas eu tenho mais ou menos uma ideia do que pode ser essa justiça aqui. Que coisa, né? Eu penso que a justiça, gente, está no seu pensamento. Essa é a justiça do reino de Deus. Como ele tem falado aqui, né? Se você pensa que seu corpo é só um corpo, você não está você não está sendo justa com você. Olha só. Vamos ver o que ele vai falar aqui, né? Já fica registrado aqui. Bom, antes de lermos mais uma vez, entre lá no site inspiraçõesparaser.com.br para conhecer a coletânea de Neville e também ter acesso ao PDF A Verdadeira Razão da Sua Existência. É gratuito, então entre lá no site inspiraçõesparaser.com.br e conheça todos os itens que tem lá para vocês se deliciarem. inspiraçõesparaser.com.br, tá bom? Vamos lá ler mais uma vez. Doença é projeção da mente. Mesmo que a doença se manifeste em você, não pense que está doente, pois o corpo carnal é manifestação suprema do espírito. Esse corpo é supremo. Considere essa doença uma projeção da sua mente. Peça perdão e se arrependa por ter manifestado um estado imperfeito em seu corpo. A expressão perfeita do Espírito Divino projetando nele a sua mente. Isto é confissão.
Juntando a palma das mãos e fechando os olhos, concentre a mente e contemple a imagem verdadeira, perfeita do homem Deus que é você. Ou seja, o seu corpo que é espírito e no qual resplandece a luz espiritual. Eis a verdadeira meditação. Quando essa confissão se tornar realmente efetiva, manifestará a imagem verdadeira e espiritual que se encontra no âmago do corpo carnal e a doença desaparecerá. Que lindo, né? Maravilhoso esse mês também, né, gente? Trazendo muita clareza para nós. Teve meses, né, que foi meio complexo, vamos dizer assim. Complicado não, complexo para nós entendermos. Mas conforme o tempo vai passando, a gente vai ficando mais aberto a esses ensinamentos, mais receptivos a esses ensinamentos, mais iluminados a esses ensinamentos. Tá bom? Que vocês tenham aí uma semana mais abençoado, um dia mais abençoado na sua vida, na minha vida e na vida de todas as pessoas do planeta. Fique em paz, tenha fé, acredite no seu potencial infinito, acredite que você, esse corpo seu, é um corpo supremo criado pela divindade, pelo seu espírito. Então cuide dele, ame, respeite, perdoe. Por isso que aquela afirmação é tão importante. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Eu me amo, eu me aceito, eu me respeito, eu me perdoo. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigada. Até amanhã com mais um preceito do dia 8 de outubro. Eu aguardo vocês aqui. Até lá!